Meus queridos amigos, é sempre bom nós nos reencontrarmos para conversarmos sobre doutrina espírita, os seus diversos aspectos, nos enfoques que ela traz para cada um de nós, nesse momento tão difícil da nossa humanidade. Que nós possamos, através desses estudos, entendermos melhor a vida, vermos o nosso posicionamento dentro de tudo isso e o que nós podemos fazer pelo nosso semelhante. No nosso estudo de hoje, nós vemos aqui um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, um versículo não, 4, versículos 11, 14, 16 e 17. E ele nos fala o seguinte: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém no fim de vossas ações de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, quando nós olhamos Paulo falando isso, primeiro nos vem logo à mente que era muito comum, principalmente entre os gregos, e Paulo tinha dupla cidadania, era grego e romano, então os gregos, principalmente, achavam que quem não entendia grego, quem não falava grego, eles consideravam um bárbaro. Tá? Então, daí essa expressão bárbaro, eu serei um bárbaro. Assim como eles também não entendiam a língua dos outros. E Paulo traz isso para a oração, mostrando que, muitas das vezes, você tem um bom coração, você faz a sua intenção na hora de fazer a sua oração é muito boa, mas só que as pessoas talvez não entendam isso. Deixa eu dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, lá na minha casa, o Alto de Souza, o nosso ex-vice-presidente, hoje já na espiritualidade, ele convidou um expositor espírita, muito conhecido e com uma bagagem cultural espírita muito grande. E ele convidou para que fosse fazer um estudo que nós tínhamos antigamente, no último domingo de cada mês, nós fazíamos um encontro fraterno, sempre às 10 horas da manhã, trazendo um convidado de fora. E esse convidado, então, chegou, e quando ele chegou, eu tive a grata surpresa de verificar que ele havia sido meu professor na faculdade. Eu identifiquei logo, e até falei com ele e tudo, e ele lembrou vagamente da nossa turma, lógico, porque é muito mais difícil um professor lembrar de uma turma do que nós lembrarmos de um professor. E ele, então, vai e escreve no quadro o título da palestra dele, assim, Ascese Humana. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não vai dar certo. Já começou desse jeito, não vai dar certo. E nós tínhamos pessoas de todos os níveis culturais, tínhamos as antigas colaboradoras, inclusive uma das fundadoras da nossa casa, que estavam presentes e tudo, mas pessoas simples. E aí, então, ele fez a palestra de 50 minutos de um estudo magnífico, mas coroado de gráficos, vetores, e não sei mais o que. Eu me senti muito mais aluno dele, da matéria que ele dava na faculdade, do que propriamente de doutrina espírita. E, embora o conteúdo tenha sido excelente, ele quis mostrar, através de gráficos, de que forma nós poderíamos, como seria a nossa evolução.
em termos morais e em termos materiais. Quando terminou a palestra, essas companheiras mais antigas, né, chegaram para mim, vieram para mim, eu era presidente naquela época, né, e chegaram para mim e disseram assim, olha, magnífica a palestra dele, só não entendi nada. Fala muito bem, né? Impressionante como ele domina e fala bem e tudo, mas não consegui entender nada da palestra. E aí veio a pergunta fatal, o que é a SESI? Por isso que lá no início eu falei, quando eu vi isso, falei, não vai dar certo. Por que ele não colocou evolução, né, subida, ascensão, progresso espiritual, ao invés de uma palavra que pouco se usa? Mostrando, tudo bem, um grande domínio da língua portuguesa, né, um grande domínio de palavras clássicas da língua portuguesa, mas não é isso. Então, o que aconteceu? Para essas companheiras, ele foi um bárbaro. Ele foi um bárbaro, porque falou uma linguagem que ninguém entendia. E realmente a palestra dele toda foi pautada em cima de um palavreado, tá? Que um vernáculo, vamos dizer assim, né? Ou um português castiço, como se dizia antigamente, né? Aquele português clássico, né? Aquele português que só mesmo quem tem muita leitura de obras antigas, tá? E que sempre pesquisou no dicionário e tudo, saberia entender. Né? Mas, de um modo geral, a grande maioria das pessoas realmente ficaria muito, muito complicado isso. Né? E, então, nós vemos que isso que Paulo está mostrando para nós. Né? E o que é que nós vemos muitas das vezes? Né? São aquelas preces, primeiro, aquelas preces intermináveis. As pessoas fazem uma prece que você não sabe se ela está fazendo uma prece ou se ela está fazendo um estudo doutrinário naquele momento, né? Porque levam tanto tempo e tal. E Jesus, lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele vai nos apresentar o Pai Nosso, né? Ele nos diz, né? Não façais como os escribas e fariseus, que de tanto orarem, tá, acham que serão atendidos por Deus. Né? Então, acham que é orar muito, pedir demais e tudo mais. Tá? Não. A doutrina nos ensina que a prece é algo simples. Quem é Deus? Nosso Pai. E você faz discurso para o seu pai quando você quer conversar com ele? Não. Você chega, pai, olha, estou com esse problema assim, 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 assim. Todos nós já fomos crianças, adolescentes, viramos adultos, mas quantos de nós nos socorreu dos nossos pais, muitas das vezes, alguns ainda junto a cada um de nós e outros já na espiritualidade, mas quantas vezes nós recorremos a eles para a solução de um problema, para um conselho e tudo, mas da forma prática, objetiva. A mesma coisa nós temos que ser para com Deus, porque Ele é o nosso Pai maior. Né? Ele, sim, é o grande Pai que nós temos, né? O Pai de toda a humanidade. Então, por que ficar? Até porque Jesus diz que muito antes de pedirdes, Deus já sabe do que necessitais. Tá? Então, vejam que nós temos que ser objetivos nas preces. Tá? Simples. Né? Seja o vosso falar, Jesus de novo, sim, sim, não, não. Ou seja, prático, objetivo, direto. É isso que nós temos que ver. E usando um palavreado que todo mundo entenda. Não adianta eu tentar mostrar que sou erudito na língua portuguesa, que eu tenho um grande conhecimento da língua portuguesa, se os outros não vão me entender. Não, eu tenho que ser objetivo nisso, tem que ser prático. Não vou usar gíria, logicamente, né? Nem palavras desairosas, nem nada, mas vamos usar o nosso linguajar do dia a dia, tá? Na nossa prece. Sejamos simples nisso tudo. Isso aqui é o mais importante para cada um de nós, fazer isso. É isso que Paulo fala. Por quê? Como ele diz lá no final, né? Você tem uma boa intenção quando você faz a sua prece, né? Mas você, na sua prece,
tem que, como ele diz, edificar o seu semelhante. Ou seja, ele ser tocado, ele entender a sua prece, entender o que você está querendo falar. Até porque os próprios espíritos também nos aconselham que quando nós vemos, né, e aí isso nós devemos seguir até nas nossas casas espíritas, né, quando da prece inicial e da prece final dos trabalhos, né, nós devemos acompanhar aquele companheiro na prece, como se fosse assim uma repetição, prestarmos atenção naquilo que ele está falando. Não é nós fazermos uma prece junto com aquele que está fazendo prece. Não, é vibrarmos junto com ele. Porque, olha só, né, quando nós fazemos uma prece, nós estamos emitindo uma vibração. Se cada um de nós acompanhar aquela prece, nós iremos também emitir uma vibração. E aí é uma questão da física, né? Esse somatório dessa energia, dessa vibração, é algo fantástico, né? Volto mais uma vez a dar um exemplo, né? Certa feita, num daqueles locais gigantescos lá da Barra da Tijuca, né, houve uma palestra do Divaldo. E havia uma quantidade, só para nós termos uma ideia, eram quase 200 casas espíritas representadas, tá? E nós tínhamos naquele salão quase 4.000 espíritas, a ponto deles terem que buscar cadeiras, não sei aonde, para tentar colocar todo mundo sentado. Tamanha quantidade de gente, né? Quase ao término da reunião, o Divaldo, então, pediu para que se reduzisse a luz do ambiente, tá? E que todos prestassem atenção no que ele ia fazer. Pediu, inclusive, que se colocasse uma música de fundo. Eu não sei qual foi a entidade, talvez Joana de Ângeles, que deve ter, não foi Bezerra, porque Bezerra tem uma característica muito grande, né, quando ele se manifesta através do Divaldo, né? Talvez tenha sido Joana, pela doçura, pela forma. E ela começou, ele começou a fazer uma oração. Olha, como todos, né, imagina 4.000 pessoas, praticamente, acompanhando o Divaldo nisso daí. O que aconteceu? Parecia que todos nós estávamos quase que flutuando dentro daquele ambiente. Tá? Que a vibração foi crescendo, foi crescendo. A harmonia daquele ambiente foi se tornando, já tinha havido a palestra, que já significava que tinha uma harmonia muito grande naquilo dali, né? As vibrações muito boas ali. Mas aquela soma de todo mundo ali vibrando, doando energia com ele, tá? Olha, o ambiente, eu imagino, olhando com a ótica da espiritualidade, né? Olhando através da clarividência, eu imagino a quantidade de luz que deve ter se irradiado daquele ambiente ali. Porque essa casa era ali se não me falha a memória, ali na Avenida Ayrton Senna, né? Então, veja, a Barra da Tijuca tem a Avenida das Américas, que é uma das avenidas onde existe o maior número de acidentes fatais de automóvel, né? Nós temos ali o Hospital Lourenço Jorge, que é referência principalmente em afogados, né? Nós temos, mais para cá, nós temos a Gardênia Azul, Cidade de Deus, olha, um cinturão, vamos dizer assim, de comunidades, onde impera a violência, muitas das vezes, e tantas outras coisas mais. E imagino o trabalho que a espiritualidade fez de saneamento naquilo tudo ali, tá? Só com essa vibração recebida ali. Tá? E nós temos uma prova, né, de que isso é muito importante, tá? Nós acompanharmos uma oração num momento desses, quando Bezerra de Menezes, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, né, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, quando ele vai fazer um socorro
num acidente que tinha havido de um carro que caiu dentro do canal do Mangue, né? Porque esse livro é todo ele passado no Rio de Janeiro durante o Carnaval. É muito interessante, até para nós entendermos o outro lado do Carnaval e vermos quanta coisa pode acontecer a que nós estamos expostos, às vezes, principalmente aqueles que, vamos dizer assim, usam e abusam, tá? de tudo aquilo que envolve o Carnaval. Então, é uma leitura que eu recomendo a todos, né? E, então, quando uma avó vai e se encaminha até Bezerra de Menezes e pede a ele que ajude, porque o neto dela, mais 3 rapazes, haviam caído de carro dentro do canal do Mangue. Bezerra, então, vai até lá, constata que todos os 4 já estavam desencarnados, mas todos os 4 presos ainda aos seus despojos, presos aos seus corpos. E ele, então, fala algo muito interessante para aquela equipe que estava junto com ele, quando ele diz assim: como é difícil encontrar um encarnado fazendo orações, preces, durante o dia. Porque a gente costuma fazer as nossas orações ou ao amanhecer, ou ao anoitecer, na hora de dormir e na hora de acordar, né? Que nós, de um modo geral, nós fazemos. E ele diz isso, né? E ele explica o porquê. Né? Porque a vibração emitida por um encarnado, né, durante uma oração, ela é uma vibração muito mais próxima da matéria, porque nós estamos encarnados, né? Então, a nossa vibração é uma vibração mais densa. E, num momento desses de desencarne, a melhor vibração é exatamente essa, para desembaraçar aquele espírito do corpo dele. Tá? Aí vão dizer, mas Bezerra não podia fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso num estalar de dedos. Mas vejam o carinho que eles têm com aquele que desencarna, às vezes, de forma violenta e não percebe. Tá? Então, eles preferem essas vibrações, né, junto. Né? Quem trabalha nas reuniões mediúnicas, certamente, muitas das vezes, né, quando você está ali dialogando com algum espírito, né, você vai ver aquele espírito, muitas das vezes, dizer para você: pois é, você está repetindo tudo isso que esse aí que está atrás de você está falando. E gozado, né? Eu já tive a oportunidade de passar por isso. E gozado, porque eu estava aqui, ele falava comigo, mas eu não ouvi o que ele falava. E agora eu estou ouvindo o que ele fala, né, através de você. Olha só que interessante. Mas por quê? Porque como ele está ali desencarnado ainda, muito ligado à matéria, então essa proximidade através do médium, né, ele se sente como estivesse na matéria, porque houve aquela conexão com o médium. E você está falando com ele através do médium. Então, é como se ele dialogasse diretamente com você, sem um intermediário aí, né? Médium, né? Intermediário. Então, olha só a importância da oração, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho aí, com outros objetivos, né? Então, é por isso que a oração tem que ser algo simples, direto, objetivo, prático nas nossas vidas. Tá? Fazermos aquela oração, conversarmos com o Pai. Isso é que é importante nós fazermos. Essa conversa com Deus, nosso Pai. Aí, mas eu falei ainda há pouco, né, que Jesus nos dizia, né, muito antes de nós pedirmos, Deus já sabe do que necessitamos. Então, muitos acham assim, então eu não preciso pedir a Deus. Pede, sim, pede. Tá? Pede. Porque, vamos lá, você está passando por momentos difíceis, tá? Muito difíceis, muito complicados. A doutrina nos ensina que esses momentos difíceis são os melhores para o nosso próprio progresso.
E, na grande maioria das vezes, nós participamos da escolha desses momentos difíceis. Porque quando nós estamos na espiritualidade, nós não temos todo aquele envolvimento da matéria, família, trabalho, manutenção do corpo, aquela coisa toda, nós não temos nada disso. Então, a nossa visão, tá? Que a nossa mente está mais aberta, a nossa visão é uma visão, tá? Do quê? Do que é melhor para eu resgatar erros do passado, do que é melhor para eu passar por provas que eu possa progredir até de uma forma mais rápida. Então, eu peço tudo isso. Ora, quando eu faço isso, Deus já sabe. Deus já sabe que nós escolhemos as provas pelas quais vamos passar. Ele não interfere. Ele fica ali, tá? Por quê? Porque ele nos deu livre-arbítrio para que nós possamos caminhar pelas nossas próprias pernas. Tá? Então, ele nos provê de tudo o que é necessário para o nosso progresso. Mas o uso de tudo isso que ele provê para nós compete a nós, não a ele. Então, nós acostumamos a orar de forma errada. Pedimos muitas das vezes a cura de uma doença. Para nós, ou para um ente querido nosso, ou para um amigo, ou para qualquer outra pessoa. Será que é a melhor solução? Lá no livro Estante da Vida, de Irmão X, né, pseudônimo de Humberto de Campos, nós vamos encontrar uma história muito interessante relatada por ele, né, que foi aquele mentor que veio aqui visitar um hospital e trouxe com ele vários aprendizes. E, ao chegar lá, ele destaca três doentes, né? Um sofria de enxaqueca, o outro tinha problemas de pulmonares e o outro sofria dos rins. E todos três oravam. Né? Todos três estavam ali orando, mas um deles se destacava mais pela firmeza na oração, e pedindo, e pedindo, e pedindo. Um dos aprendizes, então, virou-se para o mentor e disse para ele: por que nós não ajudamos a esse companheiro, aliviando a dor dele? Né? E o mentor olha, examina com toda aquela paciência característica deles, né? E diz assim: ainda não. E vão e visitam o hospital. Na volta, novamente o aprendiz intercede por aquele companheiro. Tá? E ele novamente diz: ainda não. Tá? E terminam a visita. Quando terminam a visita, mais uma vez o aprendiz vai lá perturbar, né, o mentor, e ele diz assim: então está bem, vamos fazer isso que você está pedindo. Né? Vamos dar um passe aqui, aliviar todo o sistema renal dele, para dar um alívio, e então vão e fazem todo aquele trabalho lá na espiritualidade, e começa a ser visível naquela hora, tá? Já a melhora daquele companheiro. E ele então vai dizer assim: vamos embora, amanhã voltaremos para ver o resultado de toda essa nossa visita. E eles vão. No dia seguinte, retornam. Quando eles retornam, que passam por aquele companheiro que foi beneficiado a pedido do aprendiz, vão encontrar ele aos berros, né? Enfermeira, meu remédio, enfermeira, por que não trouxe um lanche melhor? Esse lanche horroroso, isso e aquilo. Olha, mas era o oposto daquela candura fazendo oração no dia anterior. Né? O mentor olha e não fala nada. E o aprendiz, então, fica apavorado com aquilo e pergunta para ele, né? O que houve? Aí o mentor explica. A doença é importante e é necessária, muitas das vezes, exatamente por causa
disso que você está vendo. Essa intolerância, essa intemperança, essa arrogância dele, tá? Ele está aí num processo de cura. Por isso a doença é importante, porque ele vai continuar nas suas orações, vai pedir e tudo, mas um dia ele vai acordar, tá? Que tem que se modificar. Então, na mesma hora, então, o aprendiz, não dá para tirar o benefício, né? Então, aí o mentor disse, vamos lá, vamos retorná-lo à fase inicial. E ele volta a sentir dor novamente e entra em prece de novo e eles vão embora. Tá? Então, nós estamos falando isso, contando isso, exatamente por causa do quê? Nós pedimos errado. A doença é um remédio. Nós não entendemos desse jeito, né? Mas a doença é um remédio para cada um de nós, dentro daquilo que é necessário para a nossa evolução. Então, quando nós oramos ao Pai, nós temos que orar não pedindo a cura. Será que a cura é necessária? Porque quando nós estamos doentes em cima de uma cama, ora, nós lembramos de Deus, lembrando de todo mundo, pedimos, todo mundo que vai nos visitar, a gente pede para botar o nome no centro. Bota o meu nome lá no teu centro, bota o meu nome no teu outro centro, e espalhe o teu nome por tudo quanto é centro aí. De tanto pedir, olha lá Jesus, lá atrás, pensam que serão atendidos. Tá? Então, nós seremos atendidos na medida das nossas conquistas, na medida do nosso melhoramento. Então, o que nós temos que fazer? Né? Pedir sempre, num caso de doença, tá? Para nós, nosso caso, nós estamos doentes, pedirmos resignação, paciência, humildade de enfrentar aquele momento difícil. Mas cuidado, tá? Não é por causa disso que você vai dizer, não, eu sofro mesmo, tenho que sofrer, não tem jeito mesmo, então, pô, vamos. Não é isso não. Tá? Dentro daquele teu sofrimento, você tem que erguer a cabeça. Você tem que ir em frente, continuar a sua vida, na medida das possibilidades, logicamente, né? Mas você continuar de cabeça erguida. Lá no Sermão da Montanha, Jesus também fala assim, quando tiverdes que jejuar, não faça como os hipócritas, tá? Que enchem a cabeça de cinza e fazem cara de sofrimento, vamos dizer assim. Né? Quando tiverdes que jejuar, lava o teu rosto e siga em frente. Ou seja, o que ele quer dizer? Você pode sofrer, mas sofra. Sofra, mas trabalhe. Continue trabalhando. Continue fazendo o que você tem que fazer. Tá? Se você não pode, se você está numa cama ou tudo mais, o que você faz? Peça essa paciência para enfrentar aquele momento e aproveite e ore por todos aqueles outros que estão ali à sua volta, doentes. Ore por a equipe médica, para que eles sempre tenham sintonia com os médicos da espiritualidade e atendam da melhor maneira possível a todos. Então, é um trabalho no bem que você pode fazer e é uma conquista, porque você está passando por aquele momento difícil. Se é alguém querido, nosso, alguém conhecido e tudo mais, vá lá, tá? Dê ajuda, dê assistência moral a cada um deles. Chegue lá e diga, olha, eu não posso tirar a sua dor, não posso tirar a sua doença, nada disso. Mas, olha, eu estou aqui do teu lado, tá? Te dando o meu braço para você se apoiar, tá? Para você contar comigo para tudo. Naquele momento de dificuldade, eu estarei sempre aqui ao teu lado para te dar apoio, para fortalecer em você, tá? Aquele ânimo de lutar nesse momento e continuar a sua jornada. Esse é o nosso trabalho. Então, por isso tudo, né, voltando lá no início, né, a oração tem que ser simples. Dirija-se sempre ao Pai. Sempre ore em direção ao Pai, a Jesus, nosso mestre querido, aos nossos mentores de nossas casas e os nossos mentores particulares, né? Mentor de cada um de nós. Então, ore para eles e peça
exatamente isso, que te fortaleçam nessa batalha contra você mesmo, que você consiga evoluir nisso tudo. Então, a importância da oração para tudo isso aí. Mas já que nós estamos falando de oração, né, olha só, nós estamos passando aí por esse momento, né, da pandemia e que o número de desencarnes cada vez é maior. É cada vez maior. Tá? E aumentando, aumentando. Nós sabemos que isso é um processo natural de renovação, tá, do nosso ambiente, da Terra, de tudo mais. Né? Quantos já desencarnaram, né, na face da Terra desde março, fevereiro, março do ano passado? Né? E aí, vamos lá. Né? Vamos olhar o que acontece. Na Revista Espírita de 1862, no mês de novembro, mais acertadamente no dia de finados, nós encontramos uma comunicação de um espírito chamado Marguerite, né, Margarida, em que ela relata, tá? Ela faz uma visão panorâmica do cemitério, ou do plano espiritual, mostrando quanta dor, quanto sofrimento. Tá? E nós vamos aproveitar isso daí, trazer para agora, tá? E vamos fazer uma rápida passagem, né, por tudo isso. Né? Nós estamos vendo quantos estão desencarnando aí, né? Não só de Covid, quantos estão desencarnando pela violência no trânsito, pela violência nas nossas comunidades, pelo abuso das drogas, né? Pelos acidentes de trânsito, quantos estão desencarnando, né, de repente, assim, sem mais nem menos, com doenças talvez pré-existentes e outras não, né, que apareceram de repente pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, vamos ver como chegam esses companheiros na espiritualidade. Né? Primeiro, nós temos aqueles que não percebem que desencarnaram. Isso existe e muito, muito, é uma quantidade muito grande, principalmente aqueles que desencarnam de repente. Né? Eles ficam atordoados e não entendem por que eles falam e ninguém responde. Continuam presos, muitas das vezes, àquelas casas onde moraram, à família, né, aos seus bens, e tudo. Ficam ali, tá, achando que ainda estão encarnados e que alguma coisa estranha está acontecendo, mas não sabem o que é. E sofrem por causa disso. Existem aqueles que desencarnam, tá? E, ao chegar na espiritualidade, se revoltam. Não queriam desencarnar. Não queriam, de jeito nenhum, desencarnar. Acham que isso é um absurdo, que foi uma maldade que fizeram com eles, e não sei mais o que, se revoltam, querem voltar, porque são aqueles, muitas das vezes, são os mais apegados à matéria, tá? Apegados à sensualidade, apegado às drogas, apegado a tantas outras coisas, tá? Que não se revoltam, não aceitam essa condição e sofrem por isso, porque a revolta provoca uma reação dentro de nós, né, de sofrimento, de dor, por não entender tudo isso. Né? Existem aqueles que, ao chegarem na espiritualidade, tá, levam um longo tempo ainda para entenderem tudo isso. Mas, ao entenderem, vislumbram a sua própria vida e olham os erros cometidos. Olham os erros cometidos. Tá? E aí o que acontece? Vem o remorso. E remoem aquilo, sofrem, né? Porque o remorso também é muito doloroso. Ele é muito doloroso. E muitos levam um tempo enorme nesse remorso, tá? E ficam ali sofrendo demais com isso, antes de entenderem, tá, a necessidade da correção, antes de entenderem a necessidade da evolução, antes de entenderem e compreenderem que aquele remorso ali, tá,
aquele sofrimento do remorso, vai nos levar lá na frente, tá, ao arrependimento, que é diferente. O remorso é porque eu cometi aquilo e não deveria ter cometido, tá? Fui injusto, isso e aquilo. Mas o arrependimento é que é diferente. E o arrependimento é que vai nos colocar, tá, na posição inicial de começarmos o nosso resgate. Então, vejam, outro tipo de espírito que sofre. E aí, continua. Eu entro no arrependimento. Quando eu entro no arrependimento, tá, eu tenho dois caminhos nisso daí, ou mais. Né? Primeiro caminho, eu peço as provas. Tá? Eu peço para resgatar aqueles erros passados. Ou eu penso nisso. Tá? Melhor, vamos começar por aqui. Né? Esse arrependimento, eu sei, eu tenho a certeza junto de mim, perdão, que eu tenho que reparar esse mal de alguma forma. E aí eu entro num outro sofrimento. O sofrimento de ser levado a essa reparação e vir a falir novamente. Porque eu vou esquecer, né? Eu vou pedir, vai ser feita toda uma programação e eu vou me deparar com todas aquelas dificuldades novamente, vou ser levado a situações semelhantes daquela aonde eu errei, tá? E eu tenho, então, um medo, né, de não conseguir vencer aquela prova. Então, mais uma leva de espíritos que também sofrem. Mais uma leva de espíritos que também sofrem. Então, olha só, quanta coisa nós temos nisso tudo aí. Quantos tipos de sofrimento que nós nem pensamos, tá, que pudessem existir, mas que a doutrina vai trazendo para nós. Tá? Ela vai trazendo para nós. Né? E temos também, né, aquele arrependimento em que nós pedimos as provas, tá? Mas aí já é um pouco diferente. Mesmo assim, eu vou sofrer, tá? Porque aquele desejo meu, tá, de conseguir vencer, aquele desejo diferente. Lá eu tenho medo de enfrentar as provas. Aqui eu tenho a vontade de enfrentar as provas, mas eu peço o quê? Força, coragem para conseguir vencê-las. Então, esse daí é o que está mais próximo de realizar tudo aquilo que é o certo para o seu próprio progresso. Então, quando nós olhamos para tudo isso, esses espíritos sofredores, tá? Lá nessa mensagem desse espírito que eu falei, Margarida, ela diz assim: espíritas, vós que entendeis o sofrimento, vós que compreendeis o alcance da prece, orai. Orai por todos esses companheiros. Abrindo um parêntese. Agora, tudo isso que eu falei, tá? Estamos aí. Quantos são os espíritos que desencarnaram aí pela Covid, tá? E que chegaram na espiritualidade e não aceitaram o desencarne? Quantos são aqueles que ainda nem perceberam, continuam muitas das vezes com aquele sofrimento, né, a falta de ar, aquelas coisas todas, e que estão sendo atendidos na espiritualidade, achando que estão nos hospitais aqui, só estranhando não receber visita da família. Quantos são aqueles que entenderam, tá, que esse desencarne pela Covid foi importante para eles, para o quê? Para resgatar algo lá da frente. Tá? E aí vão entrar naquela angústia de pedir prova novamente. Então, e tudo isso que nós falamos ainda há pouco. Né? Então, é o momento da oração. E mais ainda, vamos olhar o outro aspecto, tá? Agora do lado de cá. Quantos são as famílias, tá,
que se revoltam, tá, pela chamada perda dos entes queridos para a doença? Quantos são aqueles que se revoltam contra o quê? Aqueles que desencarnaram pela violência, pelos acidentes de trânsito e tudo. Porque sempre a culpa é do outro. Né? E aí ficam aí, no desespero, na angústia. Quantos são aqueles que não aceitam isso resignadamente? Sofrem indefinidamente dentro de casa, encarnados agora que eu estou falando, sofrem ali o tempo todo, tá? Remoendo a saudade, a dor da partida do companheiro, aquilo tudo, até prejudicando o próprio caminhar do companheiro na espiritualidade. Porque você vibrando o tempo todo em cima dele, você está fazendo ali quase com uma amarra naquele companheiro que, se tiver condições e entendimento, tá, verá que você está sofrendo inutilmente. Mas, se não tiver condições, vai sofrer junto contigo. Então, essa saudade desmesurada aí do ente que partiu para a espiritualidade, ela só vai servir para o quê? Para magoar e para fazer sofrer aquele que você chama de ente querido. Então, temos que mudar a nossa maneira de ser. Né? E aí, esse espírito, a Margarida lá, ela nos fala, né? O poder da oração. O quanto nós temos que orar por esses espíritos em sofrimento. Tá? Então, agora, aproveitando essa pandemia, aproveitando esse tempo maior que nós temos disponíveis, né? Vamos tirar uma horinha, cada um de nós, vamos fazer uma oração ao Pai, pedindo a intercessão dos bons espíritos junto a esses familiares, né? Junto a esses espíritos, né? Que esses espíritos recebam essa vibração, né? Através da espiritualidade maior e possam, tá, serem tocados, acordados, pacificados. Né? Um lenitivo. Ela mesma fala, tá, que ela faz uma comparação muito interessante. Ela diz assim, imagine que você esteja perdido num lugar totalmente árido, tá? Desesperado de fome, de sede, de tudo ali, tá? A sua vida está uma verdadeira loucura naquele ambiente, não existe ninguém à sua volta, você não vê recurso nenhum para matar a sua fome, a sua sede, e, de repente, aparece um copo d'água na sua frente. Olha com que satisfação, né, você vai beber aquela água. Como você vai bem dizer aquela mão que estendeu aquela água para você? Então, faça isso através da oração. Simples, né? Orando ao Pai e pedindo a intercessão junto a cada um deles. Coloque-se à disposição para vibrar, coloque-se à disposição para doar, tá? Também, tá? Se for o caso, seus fluidos para ajudar aqueles necessitados. Isso é muito importante que nós façamos. Então, vamos tirar uma horinha, na medida de nossas possibilidades, sempre que nos lembrarmos, vamos fazer isso. Vamos pegar e o quê? Orar. Orar o tempo todo. Porque, olha, esse espírito Margarida, no final dessa página, né, que ela ditou lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, ela fala uma das coisas tão importante com relação à oração, tá, mas tão importante, que depois que a gente vê esse comentário dela, tá, não há mais a mínima razão para nós deixarmos de fazer orações. Que ela diz assim, quando orardes por um espírito embrutecido, ou aquele que ainda não tenha a mínima condição de receber as vibrações das suas preces, ore a si mesmo. Faça aquela sua oração com todo fervor, com todo carinho, com todo amor. Por quê? Espíritos de altíssimo nível evolutivo
recolherão essas vibrações, tá, da sua oração e depositarão em ânforas celestiais, tá, que ficarão lá guardadas até o dia e o momento em que aquele espírito tenha condições de receber as suas vibrações, de ser beneficiado pelas vibrações da sua oração. Então, olha, isso já mostra para nós, tá, essa finalização da comunicação desse espírito, mostra para nós que nós temos, talvez, a maior de todas as armas na nossa mão, que é a oração. Façamos a oração, principalmente por todos aqueles espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Tiremos um momento, tá, elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo, tá, para que todos eles possam se pacificar, para que todos eles possam receber na medida do seu merecimento. Dessa forma que nós temos que fazer. Tá? Vamos fazer isso, tá, dentro do merecimento de cada um, que todos possam ser beneficiados. E, com isso, nós estaríamos realmente fazendo um trabalho no bem, tá? Ajudando a todos. Porque lá no Livro dos Espíritos nós encontramos: não há quem não possa fazer o bem. Somente aquele que está cego pelo egoísmo não encontra oportunidade de fazê-lo. E não há um só dia da nossa existência em que nós não tenhamos a oportunidade de fazer o bem. Eu sempre gosto muito de terminar os nossos estudos com essa frase, que é uma advertência muito séria dos espíritos para todos nós, de que nós temos que fazer o bem sempre. Tá? E se não podemos ir para a rua, porque estamos aí em isolamento social e tudo mais, tá, façamos de dentro da nossa própria casa, na medida de nossas possibilidades, usando essa arma fantástica que é a oração. Que Jesus nos ilumine, guarde e abençoe, e que nós possamos sempre trabalhar muito no bem. E até o nosso próximo encontro.